Bem, então hoje falaremos sobre o famoso Present Perfect. Bem, por que ele é tão famoso? Primeiramente porque os brasileiros têm muita dificuldade com ele. E no meu ponto de vista é porque ele não existe em português. Na verdade existe uma briga entre os gramáticos. Alguns defendem que existe na língua portuguesa, outros que não. Eu particularmente sou da linha que não existe no português, é uma coisa única do inglês. E aí a gente acaba meio que ficando sem comparação. Ok? Então eu vou explicar para você como é que ele funciona, quando é que você usa e principalmente contrastando com o Simple Past. Ok? Então, primeiramente vou fazer uma revisão rápida do Simple Past para que vocês possam entender, né? Então o Simple Past nada mais é que as ações no passado. Deixa eu apagar aqui. Vamos aqui rapidamente passar pelo Simple Past, ok? Então, Simple Past. Ok, como é que formamos o Simple Past? Normalmente com os regular verbs, a gente acrescenta ed no final do verbo. Por exemplo, o verbo work, trabalhar, no passado, põe ed, fica worked. Então você vai falar, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Ok? Então, como não é com verbo to be, para fazer uma negativa eu preciso de um auxiliar. No passado, did or didn't. Então, eu falo I didn't work yesterday. Bruno, por que agora eu não usei ed no verbo work? Bem, porque usamos o verbo auxiliar didn't. O verbo auxiliar didn't, ele necessariamente se refere ao passado. Então não precisa redundância. Se você põe ed aqui, ele vai ser redundante, tá? Eu costumo brincar que o português é redundante. A gente tem toda aquela conjugação. Por exemplo, nós fomos na festa. Ele foi à festa. Agora em inglês é tudo. Eu fui na festa, nós fui na festa, eles fui na festa. Então no inglês não existe essa redundância, ok? Ou se eu quisesse fazer a pergunta, eu passaria o auxiliar para frente. Então, did I work yesterday? Ok? Então, basicamente, isso aqui, tá? E quais situações que a gente usa o passado? Obviamente, além de ser uma situação no passado, repare que aqui, por exemplo, eu usei em todas as frases do yesterday, ontem. Por quê? Porque no Simple Past, o tempo é importante, tá? Então, tanto a ação quanto o tempo, eles são importantes. Então, você fala, eu viajei para os Estados Unidos em 2005. Eu estudei com ela ano passado. Então, tanto a ação quanto o tempo são importantes, tá? E também são ações terminadas. Como assim não terminadas? Coisas que acabaram, não tem uma continuidade. Na hora que eu entrar no Present Perfect propriamente dito, vocês vão entender, ok? Então, uma breve revisão para a gente poder fazer os contrastes com o Present Perfect, ok? Então, deixa eu apagar aqui mais uma vez para a gente dar sequência. Alright. Então, voltando ao Present Perfect, em termos de estrutura, o que você precisa para formar o Present Perfect? Você precisa de um auxiliar. Temos o auxiliar have e o auxiliar has, ok? Eles têm a mesma função. A diferença é que o have você usa com I, you, we, they and you, ok? E o has você vai usar para he, she or it, mas os dois têm a mesma função. Então, você vai necessariamente ter um auxiliar, o have ou has, mais past participle. O que é o past participle? Lembram dos verbos irregulares? Não tem aquela terceira coluninha? Então, a primeira coluna é do infinitivo, a segunda coluna é do passado simples e a terceira é o past participle, ok? Então, essa é a estrutura do Present Perfect. E aí, Bruno, beleza, estrutura, aprendi, mas quando é que eu uso o Present Perfect? Apesar dele ter esse nome Present Perfect, ele tem necessariamente uma conexão com o passado.
E é por isso que eu fiz a revisão do Simple Past para demonstrar para vocês. Então, existem várias situações em que eles são usados, mas existem 3 principais. Porque as outras que em muitos livros de gramática você encontra, elas acabam se bifurcando. Então, se você entender de fato essas 3 situações, você não vai ter problema com o Present Perfect, tá? Então, a primeira situação se refere a experience. Experience. Ou seja, se refere a experiência, tá? Então, é uma ação no passado que o importante quando você está querendo falar é da experiência. O tempo não é importante como no Simple Past, tá? Então, por exemplo, quando eu falei assim, eu viajei para os Estados Unidos em 2005, tá vendo? O tempo foi importante. Agora, se eu quiser falar com você assim, eu já fui para os Estados Unidos, percebe que isso não faz diferença se foi 2004, 2005, 2006? Então, eu estou querendo enfatizar a experiência. Então, eu uso o Present Perfect, tá? Então, eu falaria I have, que é o auxiliar, traveled to the United States of America. Tá vendo? Aqui tá com ED porque travel é um verbo regular, mas é como se fosse a terceira coluninha aqui. Se fosse um verbo irregular, a gente estaria vendo exatamente o past participle, ok? I have traveled to the USA. Ok? Então, ele foca muito em experiência, ok? Outra situação é quando você quer dizer sobre algo que começou no passado, mas continua acontecendo. Tá? Então, por exemplo, eu moro em BH há 35 anos, BH Belo Horizonte, minha cidade. Né? Percebe? Começou 35 anos atrás e eu continuo morando. Então, eu falo assim, I have lived in BH for 35 years. Percebe como eu tô falando que o Present Perfect necessariamente tem uma conexão com o passado? Tá vendo? Embora nesse caso ainda também tenha conexão com o presente, porque é algo que continua acontecendo. Então, é estranho porque em português, olha só como é que na minha opinião não existe ele em português. Em português você fala assim, eu moro em BH há 30 anos. Isso o quê? É considerado presente simples, não é isso? Então, para mim é um tempo verbal bem diferenciado. Tá? E a outra situação é de algo, é um resultado presente de uma ação passada. Como assim, Bruno? Vamos imaginar que a minha mãe me pergunte, Bruno, cadê o meu livro? Aí eu falaria, I have put it on the table. Ou seja, eu coloquei ele na mesa. Qual que é o resultado então? É que está lá na mesa agora. Entende? Então, você tem um resultado agora de uma ação no passado. Ou você encontra comigo e você vê, o meu carro está brilhando, está bonito. Aí você fala, nossa, Bruno, seu carro está bonito. Aí eu falo, I have washed it. Ou seja, eu lavei ele. Então, e o resultado é que ele está brilhando, que ele está bonito agora. Então, eu falaria, I have washed it. Ok? Então, essas são as 3 situações principais do Present Perfect, ok? Mas dentro disso tudo, a gente vai ver a questão de como formar negativa e interrogativa e algumas especificações, alguns detalhes que vão incrementando esse Present Perfect, ok? Bem, para se formar negativa, como ele já tem o auxiliar have, ou auxiliar has, se for para he, she, it, vou até colocar um exemplo com he aqui. He has... vou até usar um verbo irregular aqui. He has spoken... Speak, né? De falar. I speak English, é um verbo irregular. Ele é speak no presente, spoke no passado, spoken no past participle, que é a terceira coluninha, tá vendo? He has spoken to Lula, sei lá. Alguém que já falou com Lula, conversou com Lula. He has spoken to Lula. Vamos falando Sérgio Moro. He has spoken to Lula. Ok?
E aí a gente usa o próprio auxiliar, os próprios auxiliares para fazer a negativa. Então, se eu quiser transformar essa frase na negativa, eu simplesmente falar He hasn't spoken to Lula. Essa aqui, I have traveled. Oh, I haven't traveled to the USA. E aí permanece o restante da mesma forma, ok? E para fazer pergunta, a gente inverte a ordem, passa o auxiliar para frente. Então, se eu quero perguntar, você viajou para os Estados Unidos? Eu falo, have you traveled to the USA? Percebe? Então eu não preciso colocar nada de diferente. Eu utilizo isso aqui para formar o present perfect, seja na positiva, na negativa ou na interrogativa. Ok? Então esse aqui é a base do present perfect, mas a gente vai incrementar ele agora. Então deixa eu apagar aqui para ficar uma melhor visualização. Ok. Então vamos lá. Temos duas palavrinhas, for and since, que se remetem ao present perfect, tá? For is a period of time, ou seja, é um período fechado. Ok, tem a bolinha aqui começando e tem a bolinha terminando. Mesmo que a ação continue. Como assim, Bruno? Lembra aquele meu exemplo? I have lived in Belo Horizonte for 35 years. Percebe que é um tempo fechado? Eu vivo em BH há 35 anos. Embora isso vá continuar acontecendo, mas é um período fechado, quando eu falo 35 anos. Então, isso aqui seria 35 years. Ok? Então, é um período. Mas nós temos o since. O since, ele é point of start. Point of start, ou seja, ponto de começo. Então, você tem um comecinho aqui e depois fica em aberto. Eu poderia falar mais ou menos a mesma coisa aqui, usando o since, que seria I have lived in Belo Horizonte since 1983. Ou seja, eu moro em BH desde 1983. Tá vendo? Ou seja, no final das contas, dá 35 anos da mesma forma. Tá? Mas então, essas duas palavrinhas são bem utilizadas no present perfect. E aí, é interessante você começar a se habituar a quando é que usa sim, o que é um período fechado, o que é um ponto de começo. Se eu falar, por exemplo, 2 hours, ou seja, 2 horas, é um período fechado ou é um ponto de começo? É um período fechado, né? Então, for 2 hours. Você está esperando alguém que aconteceu alguma coisa, você está esperando por 2 horas. I have waited, do verbo esperar, for 2 hours. Percebe? Eu esperei por 2 horas, né? Mas eu poderia, imaginando, vamos pensar, agora são 3 horas da tarde. E aí, se você está esperando há 2 horas, você fala, eu estou esperando desde 1 da tarde. Então, I have waited since 1 o'clock. Percebe a diferença? Since 1 o'clock. Ok? Deixe eu colocar mais alguns exemplos para que você possa pensar e tentar me dizer se você vai utilizar since ou for. Ok? Então, vamos lá. January. For January or since January? Since, ou seja, desde janeiro, né? Eu estudo inglês desde janeiro. I have studied English since January. Ages.
Quando a gente fala age, significa idade, mas ages significa tempo, sabe? Quando você, eu espero por isso há tempos, né? Por eras, digamos assim. Então, eu já dei a resposta, for ages, ok? Se eu falar 2009, since or for? Since, eu tenho feito tal coisa desde 2009 e por aí vai, ok? Então, since and for. E a próxima parte do present perfect, que costuma pegar bastante, é o seguinte, são as famosas palavrinhas already, yet, never, ever, and just. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar na interrogativa. Começar com a interrogativa. Bem, existe também a questão da experiência, né? Que eu falo assim, eu já viajei para os Estados Unidos, etc. Mas também tem uma questão de expectativa, tá? E aí vai ser diferente. Por exemplo, quando eu quero fazer uma pergunta sobre experiência, experience, ok? Eu vou usar a palavra ever. Como seria isso, Bruno? Se eu quiser te fazer uma pergunta que eu não tenho uma expectativa sobre a sua resposta, se ela será sim ou se será não. Eu só quero saber se você já fez aquilo ou não. Se você falar que sim, beleza, show de bola. Se você falar que não, tranquilo, não espero que você faça, só quero saber se você já fez ou não. Tá? Então não existe uma expectativa, eu só quero saber sobre a sua experiência. Então eu viro e falo, have you ever been to the USA? Ou seja, você já esteve nos Estados Unidos? Estou simplesmente querendo saber da sua experiência, ok? E aí eu posso responder na positiva, como experiência, eu uso already, tá? Então eu vou falar assim, Bruno, I have already been to the USA. Então olha só, voltando aqui na pergunta rapidamente, como é que você traduziria a palavra ever nessa pergunta? Bruno, have you ever been to the United States? Ou seja, esse ever é já. Você já esteve nos Estados Unidos? E aí eu respondo, yes, I have already been to the United States. O que significa already? Já também. Percebe? Por isso que é difícil para os brasileiros entenderem que são palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Então, eu já estive nos Estados Unidos. Bruno, você já esteve nos Estados Unidos? E aí, se por um acaso eu quiser negar, então aqui a gente colocou o already, né? Already. E se eu quiser negar no sentido que eu nunca tive essa experiência e também não estou colocando nenhuma expectativa que um dia eu vá para os Estados Unidos, simplesmente falar, não, Bruno, eu nunca estive nos Estados Unidos. Eu uso a palavra never. Então eu falaria aqui na frente, né? I have never been to the USA. Ok? Então é essa que é a questão. Então, o que significa never? Nunca. Eu nunca estive nos Estados Unidos. Mas tudo isso aqui que a gente falou até agora foi de experiência, né? E nós temos a questão ainda na interrogativa, na afirmativa, da palavra just. O just a gente usa com algo que acabou de acontecer. Mas esse acabou de acontecer, ele pode ser muito relativo, tá, pessoal? Por quê? Por exemplo, você fala assim, cadê fulano? Acabou de sair. Beleza, tem 3 minutos, 10 minutos.
Mas, por exemplo, uma pessoa que morou 30 anos na Alemanha, e aí tem 7 meses que ela voltou, e fulano, ele acabou de voltar. Ou seja, porque são 7 meses, é um período maior do que 10 minutos, mas não é nada em relação aos 30 anos que ela passou lá na Alemanha. Então vou falar fulano, he has just left, né? She has just left, né? Esse aqui, voltando ao exemplo. Cadê fulano? Acabou de sair, acabou de deixar a casa. She has just left. Então, just, alguma coisa que simplesmente acabou de acontecer. Ok? E isso aqui, então, finalizamos a questão de experiência, mas temos a questão da expectation, que seria a expectativa. Então, existe o present perfect usado com expectativa, tá? Então, o que seria? Um pai, quando ele pergunta para o filho, você já fez o para casa? O pai não tem uma expectativa que a resposta seja um sim? E se por um acaso o menino falar que não, o pai fala assim, tá, mas que horas que vai ser? É depois do almoço? Percebem como é diferente da pergunta de experiência? Quando, você já foi nos Estados Unidos? Não tem uma expectativa sobre um sim ou sobre um não. Então, nesse caso de expectation, na pergunta a gente vai usar a palavra yet. Então, o pai perguntaria para o menino, have you done... Aí, o verbo do não é o verbo fazer, outro verbo irregular. Do no infinitivo, did no passado e done no past participle, que é a terceira coluninha, que é que a gente sempre usa no present perfect, tá? Então, have you done your homework yet? Have you done your homework yet? Percebem? Então, traduzindo, você já fez o seu para casa? Olha o já de novo. Só que então o já agora nessa pergunta é o yet. Então olha só. Ever significa já. Already significa já. E yet significa já. Mas são jás diferentes, né? Porque aqui tem uma expectativa sobre a resposta. Tá? Aí, mesmo na questão de expectativa, se for positivo, vai ser sempre o already. O menino falar com o pai, sim pai, eu já fiz meu para casa. Pai, I have already done my homework. Ok? I have already done my homework. Eu já fiz meu para casa. Mas se o menino não fez o para casa, ele normalmente vai falar com o pai dele que ele não fez, mas que existe uma expectativa que ele vá fazer. Então, ele também vai usar o yet. Mas olha que interessante. Então, o menino falaria com o pai, pai, I haven't done my homework yet. Então, como é que a gente agora traduziria essa parte aqui? Eu não fiz meu para casa ainda. Ou seja, agora o yet, quando ele é na negativa, ele já não significa já mais, ele significa ainda. Mas percebe quando o menino fala, pai, eu não fiz meu para casa ainda. Ele está demonstrando, está deixando claro que ele ainda vai fazer o para casa. Ok? Então, basicamente, esse é o present perfect. Bruno, e como é que eu vou usar ele bastante? Com prática, tá? Mas, para ainda, já que a gente já está sapecando, vou dar mais uma informação, que aí a gente consegue ter mais informações e, sim, praticar. Para fazer um último contraste com o simple past. Lembra que eu falei que o passado simples ele é uma ação terminada? Pois é. Esse é um dos grandes contrastes com o present perfect. Porque quando eu falo no present perfect, I have lived in BH for 35 years, ou seja, eu comecei a morar 35 anos atrás e continuo até agora, ou seja, uma ação que ainda está continuando. Então, é uma ação interminada, tá? Então, existe isso que a gente chama de finished action versus unfinished action. Ação terminada versus ação não terminada. Finished é simple past. Ação terminada é simple past. Unfinished, ação interminada, é present perfect. Vou te fazer uma pergunta.
Não sei quantas peças o Shakespeare escreveu, mas vamos colocar aqui, Shakespeare wrote, vamos supor que tenha sido 100, 100 plays. Plays significa peças de teatro, ok? Ou Shakespeare has written 100 plays. E aí, qual que você acha que é a correta? Number 1 ou number 2? Number 1. Por que number 1? Porque o Shakespeare já faleceu. Então o que ele escreveu, não escreve mais. Então é por isso que é uma ação terminada. Ele não tem chance de escrever mais. Então, aí eu uso o simple past, porque é uma ação terminada. Mas, sei lá, se eu for falar do Jô Soares, não sei quantos livros já escreveu, vamos, sei lá, falar 5. Então eu falaria que o Jô escreveu dessa forma? Não, porque ele ainda está vivo, ele ainda é ativo, então pode ser que ele escreva mais. Então, aí eu usaria o present perfect, que começou no passado, uma ação que ainda está em andamento. Então eu falaria, Jô has written 5 books. Ok? Então o resumo da ópera do present perfect é isso, ok? Então a gente vai tentar fazer bastante exercício para poder fixar isso aí. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, ok?